Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Natécia Garrido, a primeira booktuber do Maranhão, e você está no canal Beletrista. Vem comigo? Hoje eu tenho duas indicações de leituras para você, que também é da área acadêmica e da área de humanas. Pois é, então eu tô falando aqui de Garré, o traficante de escravos, do Gairo Garreto, e O Belo e o Feio, da professora Maria de Fátima Ribeiro dos Santos. Nessa obra aqui a gente tem bastante da história do Maranhão, mesmo para quem não é maranhense vale muito a pena ler. E aqui a gente vai falar um pouco sobre literatura e filosofia. Vem comigo? Mas antes eu quero te perguntar uma coisa, você já se inscreveu no canal? Não? Se inscreve no canal, ativa o sininho para ativar as notificações e você ficar sabendo em primeira mão quando tiver vídeo novo por aqui. E me segue no Instagram pra saber o que mais eu estou lendo por lá, porque nem tudo que eu leio eu faço vídeo aqui pro canal. Nem sempre a gente tem tempo, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Olha, Garré, traficante de escravos, surge, né, da vontade do Gairo Garreto pesquisar um caos, uma lenda que era contada por muitas pessoas por meio das gerações aí que iam passando, né, de pai para filho, ali pela região que fica entre Mata Roma e Anapurus, dois municípios do interior do Maranhão. Ele vai falar também muito sobre Brejo, porque é um município que fica próximo, né, também de Anapurus, certo? E que história era essa, né? Que história na verdade é essa que até hoje é contada de geração em geração? A história de um escravo que matou o seu senhor, né? Um senhor de engenho que era super cruel. E a gente vai ouvir muitas dessas narrativas, né? Desses causos, por conta do nosso passado escravista mesmo, né? Aqui no Maranhão. E esse assassinato aconteceu ali por volta do ano de 1840, em plena Balaiada, que foi uma revolta do período da regência aqui no Brasil. Então, outra coisa que a gente vai encontrar muito nessa obra que é interessante é que ele vai falar sobre vários fatos históricos do Brasil que vão se entremeando ali também com a história do Maranhão, como a independência do Brasil, tá? E com essas revoltas aí da regência. Vocês sabem, o Maranhão e o Piauí são dois estados que vão aderir tardiamente ao processo de independência, essa coisa do nacionalismo, de ser brasileiro. Por quê? Porque aqui existia um grande número também no Piauí, né, um grande número de portugueses, e isso perdura até hoje, né, essa nossa ascendência e esse laço com Portugal que até hoje existe, né, não só pela nossa localização geográfica aqui, estamos falando de São Luís do Maranhão, e cultural mesmo, tá? Então o Gairo Garreto também vai falar de uma outra questão histórica que foi o tráfico negreiro. Então esse nosso passado aí escravista, porque um de seus ancestrais, que é o Antônio Bernardo Garré, inclusive ele começa, né, a falar sobre ele, né, que ele escolhe, e aí depois a gente vai entender por quê. Ele era capitão de navio na Ilha dos Açores, ali em fins do século XVIII, e aí depois que ele resolve se aposentar e depois que a esposa falece, ele vem para São Luís do Maranhão se tornar traficante de escravos. E aí daí vem uma linhagem até chegar no tal senhor de engenho, que era muito cruel. Então ele vai fazer também uma pesquisa sobre a questão econômica do Maranhão, que era agroexportadora, e vai falar sobre o arroz, vai falar sobre o algodão, né, que eram as nossas bases econômicas mesmo. Afinal de contas, como o resto do Brasil, o Maranhão, né, tinha os seus lucros advindos da agroexportação. Enfim, ele também faz uma genealogia, uma pesquisa genealógica em torno do seu sobrenome Garré, que quando chega nele já é Garreto, como vocês podem perceber, tá? Então eu indico essa obra para todo mundo que é da área de história, mas também da área de humanas em geral, ou também se você for um grande leitor curioso, vale muito a pena, tá certo? Não contei tudo e quero também destacar uma outra coisa muito interessante aqui, é a pesquisa iconográfica. As imagens, elas contribuem muito, né, para que nós podemos nos remeter a esse passado. Por exemplo, aqui você tem um exemplo do que seria a Casa Grande
né? Você também observa aqui que ele coloca mapas do Maranhão, mapa geográfico, né, da época, para a gente poder se situar melhor. Tá? Eu conheci bastante da história aqui que ele vai contando sobre Brejo, sobre Anapurus. Confesso que eu não sabia. Se você é de lá e está assistindo esse vídeo, também este livro é para você, tá bom? Bom, quero também fazer um parênteses que a escolha dessas duas obras tem a ver com um item do meu Desafio Literário 2019 Beletrista, que também tem um vídeo aqui no canal para você entender um pouco das minhas escolhas desse ano. E também para você, né, se animar com essa proposta de ler mais. Então eu escolhi essas duas obras que eu mostrei para vocês aqui no início, tá? É claro que eu também fiz uma meia-culpa ao longo do ano, ao longo dos próximos vídeos também, eu vou estar trazendo mais sobre a literatura maranhense. Não só a literatura de não ficção acadêmica, mas também a literatura ficcional, tá bom? E, como eu falei, né, O Belo e o Feio, da professora Maria de Fátima Ribeiro dos Santos, gente, ela é uma querida. E eu não tô sendo parcial no meu julgamento aqui não, tá? É só que ela escolheu simplesmente um conto de fadas que eu sou apaixonada, que é A Bela e a Fera, e ela vai explicar a estética e o amor, né, sob a luz da doutrina de Platão. Por quê? Então, primeiro ela vai explicar sobre o que é essa estética, sobre o que é o mundo das ideias, sobre o que é essa mímese, né, que Platão tanto fala, nessas concepções platônicas. E como ela explica, é bem fácil de entender, tá? Apesar de ser uma leitura acadêmica, um texto acadêmico, de forma alguma, você vai pensar que essa escrita ela é cansativa, porque não é. Dá para aprender bastante. Então ela vem falando sobre isso, depois ela vai fazer uma análise literária sobre o próprio conto A Bela e a Fera. E ela vai trazer dois teóricos muito importantes sobre a narrativa do conto maravilhoso, que é o Vladimir Prop e o Greimas. Então eu fiquei assim encantada com a forma como ela explica esse conto, como eu já disse, que é um dos meus preferidos, e que nos faz refletir tanto sobre essa conjuntura tão ambígua, né, que é a beleza externa e a beleza interna. Como é que você pode expandir o seu olhar para enxergar o outro para além das aparências? Então esse conto, ele sempre me fez ter essas reflexões, que eu acho que inclusive até para os dias de hoje essas reflexões são muito apropriadas. Né? E para você entender, né, sobre essas concepções de Platão, também vale muito a pena ler O Belo e o Feio. Eu vou deixar aqui no box de informações como é que vocês podem fazer para adquirir, onde vocês podem adquirir essas obras, tá bom? O site das editoras. E eu acho que por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!